esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos hoje no 5º domingo do tempo comum. E a liturgia nos proporciona refletir sobre a vocação. Na primeira leitura, ouvimos o chamado do profeta Isaías. Na segunda leitura, ouvimos o testemunho do apóstolo Paulo. E no Evangelho, ouvimos Jesus chamando os seus primeiros discípulos, que teriam como missão contribuir, dar continuidade à implantação do reino de Deus, que se concretiza aqui no nosso meio, através de Jesus. Então, antes de nós entrarmos no Evangelho de hoje, vamos fazer uma rápida retrospectiva do Evangelho que ouvimos no domingo passado. No domingo passado, Jesus ainda estava na sua cidade natal, logo após proclamar a palavra na sinagoga de Nazaré. Ele não foi compreendido, ele não foi aceito, e logo eles queriam matá-lo. Então vamos levá-lo para o ponto mais alto da cidade, e de lá vamos empurrá-lo, vamos jogá-lo na pirambeira para matá-lo. Então nós encontramos a recusa do povo de Nazaré à palavra de Jesus. E hoje nós vamos testemunhar com o Evangelho um outro grupo que faz uma experiência contrária, porque enquanto o povo de Nazaré recusou a palavra, não acreditou em Jesus, no Evangelho de hoje nós já vamos ver o testemunho de Pedro, que confiando na sua palavra, lançou as redes, acreditou no que Jesus dizia. Então, no domingo passado, o grupo que recusava a palavra de Jesus, e no Evangelho de hoje, o grupo que aceita. Então nós vamos também fazer este paralelo das consequências
entre os que rejeitam e entre os que aceitam, tá bom? Então vamos retomar aí o nosso folheto no Evangelho de hoje para compreendermos o texto. Vamos tomar o versículo 1 da primeira leitura. Vamos pegar o versículo 1 e o versículo 2. Voltemos aí ao Evangelho, nos dois primeiros versículos. Acharam? Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Paremos por aqui. Jesus, após visitar a sua cidade, Nazaré, passou por tudo aquilo que ouvimos no domingo passado, não permanece em Nazaré e retorna novamente à região da Galileia, aonde existe até hoje, o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é uma grande fonte de água para o povo de Israel. E a prática de quem morava em torno do Lago de Genezaré ou do Mar da Galileia era da pesca, como é no nosso país, próximo aos grandes rios, não é? Rio São Francisco, por exemplo. A população que mora em torno daquele rio, vive do rio, através da pesca. Então na época de Jesus não era diferente. Aqueles que moravam próximo ao Mar da Galileia também eram pescadores. E é interessante que quando Jesus retorna para a Galileia, o Evangelho nos disse que havia uma grande multidão ao seu redor. E qual era o desejo da multidão? Ouvir a palavra. Como aqueles que estavam na sinagoga em Nazaré. Porque qual era o princípio da sinagoga? Meditar a palavra, ensinar a palavra, conhecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E por que o Evangelho ressalta que a multidão estava ao redor de Jesus? Porque queria ouvir a palavra. Porque cada um de nós, não só aqueles da época de Jesus, mas nós que estamos aqui também hoje, necessitamos de uma palavra que seja capaz de orientar a nossa vida. Todos nós, principalmente diante das dificuldades, dos conflitos da vida, na maioria das vezes buscamos uma pessoa para conversar, para um aconselhamento, para um direcionamento diante de uma decisão que eu preciso tomar, diante de uma situação desafiadora que eu estou vivendo no meu cotidiano. Então cada um de nós necessitamos de uma palavra que oriente a nossa vida, que nos ajude nas escolhas que precisamos fazer no dia a dia, diante dos desafios da vida. E é importante nós ressaltarmos isso no começo dessa pregação, porque hoje nós passamos por uma grande crise de identidade de valores, porque nós ouvimos várias vozes que estão aí tocando no nosso ouvido, mas nós temos uma dificuldade de ouvir a voz de Jesus. Eu me deixo orientar pelaquilo que a novela diz, eu me deixo me orientar por aquilo que a rede social me diz, eu me deixo me orientar por aquilo que a minha vizinha me diz, que o meu amigo me diz, mas eu não sou capaz de ouvir uma palavra que seja capaz de transformar a minha vida, como é a palavra de Jesus. E se todos os domingos nós saímos da nossa casa para virmos a esta igreja, o nosso primeiro desejo deve ser como o desejo da multidão:
vir aqui para ouvir a palavra de Deus. E nos preparemos para aquilo que a palavra vai nos dizer. Então, primeiro aspecto, primeiro ensinamento do evangelho de hoje. Segundo, Jesus, chegando ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré, viu duas barcas, porque ali haviam pescadores que tinham trabalhado a noite toda. Depois o texto vai nos contar isto. Os pescadores haviam desembarcado, provavelmente era no início da manhã, porque eles tinham trabalhado a noite toda. Pedro vai contar para Jesus a história daqui a pouco. E eles estavam lá lavando as suas redes. Agora olha qual foi a atitude de Jesus no versículo 3. Vamos lá no versículo 3? Olha o que Jesus fez, vendo esta realidade. Os pescadores trabalhando, lavando as suas redes, e a multidão que chegava para ouvir a sua palavra. Vamos ler juntos? Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Haviam duas barcas. Jesus escolhe a barca de quem? De Simão, que depois vai se chamar Pedro, Simão Pedro. E Jesus faz da sua barca a cátedra, a cadeira aonde ele senta para ensinar a palavra. A multidão estava o comprimindo, era um grande número de pessoas, eles queriam ouvir a palavra de Deus, e Jesus escolhe a barca de Pedro. Antigamente, os rabinos na sinagoga ensinavam sentados. Por que os rabinos nas sinagogas ensinavam sentados? Porque eles tinham a autoridade de Deus para proclamar a palavra e para ensinar a palavra. Moisés, quando estava caminhando com o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, que ele ia proclamar a palavra, ensinar a palavra, os mandamentos para o povo, Moisés sentava na cátedra, com a autoridade de Deus, para proclamar a palavra e para ensinar a palavra. Agora Jesus toma uma barca, a de Pedro, e faz desta barca a sua cátedra. E como que Jesus ensina? De pé ou sentado? Sentado, porque aqui nos remete o Evangelho ao Antigo Testamento, diante da autoridade daquele que ensina, porque Jesus, diferente de Moisés, diferente dos rabinos do Antigo Testamento, não tinha somente uma autoridade da parte de Deus para proclamar a palavra e para ensinar a palavra, mas Jesus é por excelência a palavra do Pai. Evangelho de São João, capítulo 1, no princípio existia a palavra era Deus, a palavra estava em Deus, e esta palavra se faz carne e habita entre nós. E a barca tem uma simbologia muito grande no Evangelho de hoje, porque a barca prefigura a igreja de Jesus Cristo. E qual é a primeira rocha fundamental que Jesus alicerça a sua igreja? Pedro. Quando Jesus chama Pedro, Jesus vai dizer para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a barca de Jesus é a igreja, e a igreja está fundada sob o alicerce dos apóstolos. A igreja é a barca de Pedro.
Por isso que diante das duas barcas que existiam lá no mar da Galileia, Jesus fez a preferência de qual barca? A barca de Pedro. Então nada no Evangelho, minha gente, é por acaso. Nada no Evangelho é detalhes sem sentido. Pelo contrário, tudo no Evangelho tem um sentido, tem um significado teológico. Então Jesus, que por meio da sua igreja, a barca de Pedro, tem a autoridade de proclamar uma palavra, que não é uma palavra qualquer, mas que é a palavra de Deus. Mas qual é o nosso problema hoje? Nós não queremos uma igreja fiel à palavra de Jesus, nós queremos uma igreja que proclame uma palavra que sacia a minha vontade e os meus desejos. Falava isso na pregação do domingo passado, porque quando Jesus começou a cutucar a ferida dos seus ouvintes na sinagoga de Nazaré, eles ficaram incomodados, porque eles não estavam dispostos a ouvir o que Jesus estava dizendo, mas eles gostariam que Jesus dissesse aquilo que era conveniente a eles. E nós muitas vezes fazemos esta experiência, pulamos fora da barca de Pedro, saímos da igreja de Jesus Cristo, vamos atrás dessas seitas esparramadas pela cidade, porque queremos ouvir uma palavra que seja de acordo com a minha vontade, e não com a vontade de Deus. E como diz o ditado, pela nossa vulnerabilidade da fé, trocamos o certo pelo duvidoso. Então a autoridade de Jesus, que é a palavra do Pai, e esta palavra é comunicada a nós, por meio da igreja, por meio da barca de Pedro, que tem por excelência a missão de ensinar e de proclamar a palavra de Jesus. Então este, segundo ensinamento do Evangelho de hoje. Agora, vai acontecer um episódio muito interessante no Evangelho, porque haviam duas barcas, disse já para nós o texto, os pescadores estavam lavando as suas redes, provavelmente era pela manhã, eles tinham trabalhado a noite toda, e agora olha o que vai acontecer no versículo 4 e o 5, retomemos ao texto, vamos lá? Vamos ler primeiro o 4 e depois nós vamos ler o 5, porque são dois versículos muito importantes. Vamos lá no versículo 4? Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Aqui Jesus vai chamar homens trabalhadores. Jesus não lida com gente preguiçosa. Jesus gosta dos trabalhadores. Se vocês olharem no Evangelho, lerem os evangelistas, os 4 evangelistas, Jesus sempre chama pessoas que estão trabalhando. Minha avó dizia assim, quando você precisar de algum favor, peça a alguém que seja muito ocupado, porque por mais que seja ocupado, sempre vai dar um jeitinho de te ajudar. Agora os preguiçosos não, não tem tempo, porque não faz nada, não tem tempo, né? Então é interessante percebermos essa dinâmica de Jesus, gosta dos trabalhadores. Se eles eram pescadores, o convite que Jesus faz a eles, principalmente a Simão, é esse: avança para as águas mais profundas e lança a vossa rede para a pesca. Vamos entender aqui no contexto. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, porque o seu pai José era carpinteiro, e Jesus trabalhava com ele lá na carpintaria em Nazaré. Depois do seu batismo, ele vai percorrer toda a região do Israel cumprindo a sua missão, mas até os 30 anos, Jesus foi carpinteiro.
Simão Pedro, com quem Jesus fala no Evangelho, era provavelmente dono de uma pequena empresa de pesca. Já era um homem mais idoso, provavelmente com mais de 60 anos de idade. Tinha alguns funcionários que trabalhavam com ele, e também tinha uma estabilidade financeira, porque a sua empresa de pesca, lá no Mar da Galileia, era bem sucedida. Então Pedro era um conhecedor da área que ele trabalhava, que era a pesca. Enquanto Jesus nunca tinha atuado na pescaria, minha gente, nem com a varinha de anzol. Agora chega Jesus à beira do Mar da Galileia e fala o que para Pedro? Pegue as suas redes e avance para as águas mais profundas. Um carpinteiro dando uma ordem para um pescador experiente. Então guarde essa provocação, que daqui a pouco nós vamos voltar nela. Agora voltemos ao texto para percebermos qual foi a resposta de Simão Pedro ao pedido de Jesus. Olha a resposta do pescador para o carpinteiro. Vamos lá, no versículo 5. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Olha aqui, Pedro, que era por excelência conhecedor daquela área, a pescaria, tem uma atitude de escuta ao pedido de Jesus. Avance para as águas mais profundas e lance a vossa rede para a pesca. Por que Jesus fez esse pedido a Pedro? Em primeiro lugar, porque Pedro foi escolhido. E Pedro foi escolhido por Jesus não pela capacidade de executar tarefas, mas Pedro foi escolhido por Jesus pela capacidade de ouvir, acreditar e executar o que dizia a palavra de Jesus. E por que é importante ressaltar isso na pregação? Porque muitas vezes nós não nos achamos dignos de sermos escolhidos por Jesus, ou outros já se acham bons demais da conta, e Jesus não poderia ter me deixado de fora porque eu sou muito bom. Ficamos como critério, utilizamos como critério da escolha que Jesus faz com cada um de nós, nas nossas habilidades, naquilo que nós sabemos fazer, naquilo que são os nossos dons e talentos. E agora o Evangelho abre uma nova perspectiva, porque enquanto Pedro e os seus funcionários, seus companheiros, tinham trabalhado a noite toda e não pescaram nada, eles ouviram o comando de Jesus: pegue as suas redes, lançai para as águas mais profundas. E qual foi o critério aqui da vocação de Pedro? Não foi a sua habilidade, não foi a sua profissão, não foi o seu fazer, mas foi a sua capacidade de escutar a palavra de Jesus. Diferente do povo da sinagoga de Nazaré no domingo passado. Porque qual foi a atitude do povo de Nazaré? Não escutaram a palavra, não acreditaram em Jesus. E é interessante que quando Jesus nos chama, não pela nossa capacidade do fazer, mas pela nossa capacidade do crer, Jesus não nos chama pela capacidade do fazer, mas Jesus nos chama pela capacidade do crer, da fé. Porque todos nós, quando somos batizados, recebemos a semente da fé.
E vai ser na nossa caminhada, na nossa pescaria cotidiana, no nosso trabalho dia a dia, que os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir a palavra de Jesus. E isso pede de nós o quê? Profundidade. Porque infelizmente, nós somos um povo que vivemos da cultura do superficial. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto as nossas relações interpessoais são superficiais. Porque hoje nós já não queremos mais o contato do abraço, do beijo, do afeto, do olho no olho. Hoje está todo mundo viciado no zap, no celular, na televisão, no computador. E vamos trocando o real pelo virtual. Aí chega num dia de domingo que a família está reunida, que é dia de conversar, de rir, de contar os casos, de se divertir. Está cada um ou na frente do celular ou na frente da televisão. Já viram esse tipo de situação? Pode ser que aconteça na sua casa. E aí as relações vão se tornando superficiais entre os casais, marido e mulher, na educação e na relação com os filhos, porque antigamente os pais e as mães não sabiam mexer com o zap, então eles tinham mais tempo. Agora a veiarada aprendeu também, está tudo viciada no zap, no Facebook e no celular, nem a veiarada conversa mais. Como é que nós vamos fazer? Superficialidade. Mas quando a porca torce o rabo, minha gente, quando a coisa aperta para a vida, a superficialidade não resolve. É necessário interioridade, é necessário profundidade. E Jesus não faz na missa de hoje o convite só a Pedro: avance para as águas mais profundas, lançando as suas redes. Mas esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para nós, para que nós saiamos da superfície, de uma cultura pré-moldada que nos domina, que nos escraviza, mas que nós possamos abrir o coração e fazermos um mergulho nesta água viva do Espírito, que hoje Jesus nos chama a mergulhar com os nossos instrumentos de trabalho. Pedro era pescador e ele trabalhava com rede, e hoje o convite que Jesus faz para você é que você se abra a esta experiência íntima, profunda, interpessoal com o Senhor, com suas redes na mão, porque Jesus também não descarta as nossas habilidades. As nossas habilidades não são o critério para a escolha de Jesus, como eu disse agora há pouco, mas a partir do momento que nós somos escolhidos por Ele, as nossas habilidades também devem ser para servir a Ele. Jesus não desconsidera as nossas habilidades. Por isso Ele manda Pedro pegar o seu instrumento de trabalho, que era a rede, e jogar nas águas mais profundas, sair da superficialidade e fazer uma experiência íntima e profunda. Aí Pedro vai falar do problema dele, como na maioria das vezes nós fazemos com Jesus, não é? Se a gente for calcular o tempo que nós gastamos na oração, qual é o conteúdo que a gente sempre traz para Jesus? Problema, não é? Senhor, me ajuda nessa dificuldade que eu estou passando. Senhor, eu estou precisando disso. Não é assim que nós fazemos? Com Pedro não foi diferente. Quando Jesus deu o comando a Pedro, qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Falou do problema. Mestre, reconheceu Jesus como mestre. Isso é importante. Não foi a fala de uma pessoa qualquer, mas o Kyrie, Senhor, do grego. Reconheceu Jesus como mestre. E reconhecendo Jesus como mestre, acredita na palavra dele. E ele pega o seu instrumento de trabalho e
atende o comando de Jesus, diferente do povo da sinagoga de Nazaré. Porque o povo da sinagoga de Nazaré queria ouvir, queria que Jesus dissesse o que eles achavam que eles mereciam ouvir, né? Eu dizia na pregação domingo passado, Jesus não fala o que você quer ouvir, Jesus fala o que você precisa ouvir, e nem sempre o que você precisa ouvir é o que você quer ouvir. Sinagoga de Nazaré, domingo passado. Hoje nós encontramos o testemunho de Pedro, e Pedro ouve a palavra que ele precisava ouvir, diante de uma árdua noite de trabalho, diante da sua frustração, porque se dedicou tanto, trabalhou tanto, e no final não pegou nenhum peixinho. E muitos fazem essa experiência, trabalham, e quando param e olha para trás, fala: padre, parece que o meu suor não está valendo, parece que eu trabalho tanto e não vejo frutos. A dor de Pedro, trabalhou a noite toda, cansado, não pegou nenhum peixe, é quase ele gritando para Jesus: Jesus, meu trabalho foi em vão. Mas diante da nossa pesca infrutífera, diante do nosso suor derramado que não é frutificado, qual é o critério que precisa prevalecer na nossa vida? Escutar o comando de Jesus, ouvir a palavra. Pedro, pegue as suas redes e avance para as águas mais profundas. E qual foi a resposta de Pedro? Mestre, confiando na tua palavra, eu vou lançar as redes. Olha o que acontece na vida de quem crê, olha o que acontece na vida de quem obedece à voz de Jesus. Olha qual é a consequência do poder que a palavra tem na vida de uma pessoa que se abre a ela. Vamos agora para o versículo 6. Vamos lá? Olha o que o versículo 6 vai dizer. Vamos ler juntos? Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Nossa! Imagina! Depois de uma noite toda de muito trabalho, na primeira vez que lançam as redes para as águas mais profundas, o que acontece? As redes voltam cheias. Eu fico imaginando a cena, gente. Pedro gritando para os companheiros: vem me ajudar, porque eu estou ruim da coluna, já era velho, né? É peixe demais, eu não estou dando conta de puxar sozinho. E eu fico imaginando o rosto dos companheiros de Pedro, a alegria deles de correr para puxar a rede junto com Pedro, quase virando, porque a rede era muito pesada. Fizeram a experiência do milagre de Jesus. Mas o milagre só aconteceu porque Pedro ouviu a palavra. Sabe por que Jesus faz pouco milagre na sua vida? Porque você só quer o milagre. Você não se abre para ouvir a palavra. E antes de fazer o milagre, é necessário ouvir a palavra. Jesus, vendo a multidão, pegou a barca de Pedro, se afastou porque a multidão o comprimia, e a multidão estava sedenta da palavra, queriam ouvir a palavra. Então, se você precisa de uma graça, se você precisa de um milagre na sua vida, na sua família, como Pedro precisava diante de um trabalho que foi infrutífero, como pode ser o seu também, se abra ao poder da escuta da palavra. Obedece o comando de Jesus. Porque se Pedro utilizasse o conhecimento e a prepotência, o que ele ia falar para Jesus? O senhor está doido?
O senhor é um carpinteiro, viveu a vida inteira lá com José fazendo móvel. Eu já sou um homem velho, pesco toda a minha vida, e agora, depois de uma noite toda de trabalho, o senhor vem me falar: jogue as redes para as águas mais profundas. O senhor está doido? Se Pedro fosse arrogante como você é na sua oração, se Pedro fosse prepotente como você é na sua oração, de chegar diante de Jesus e dar o comando para ele, querendo que ele te obedeça, Pedro não teria experimentado a graça do milagre. O milagre foi consequência de uma adesão profunda, interpessoal, de águas profundas de Pedro para com Jesus e de Jesus para com Pedro. Porque Jesus não quer ver os seus filhos, que somos nós, amados por Ele, trabalhando a vida toda sem ter fruto. Jesus não quer que o nosso suor seja em vão, mas Ele quer ver a multiplicação, a abundância, o milagre, o primeiro milagre de Jesus, 600 litros de vinho, abundância. Agora, segundo milagre, a pesca milagrosa, as redes se rompiam porque era peixe demais, porque é isso que experimenta aqueles que se abrem ao poder da palavra. Enquanto no domingo passado a sinagoga de Nazaré queria matar Jesus, empurrar ele da pirambeira, olha o que Pedro faz, o contrário, se abre ao poder da palavra e permite com que ela transforme a sua vida. Olha o que vai acontecer agora, depois da experiência que Pedro e seus companheiros fazem, de encher as redes. Vamos para o versículo 8 e o versículo 9, voltemos aí ao texto. Olha o que está escrito lá, acharam o versículo 8? Vamos ler juntos? Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. a atitude de Pedro, humildade. O que Pedro fez depois da pesca milagrosa? Se jogou, se lançou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não mereço uma graça como esta. Senhor, mas eu confio a minha vida nas tuas mãos. Como eu estava dizendo há pouco, se Pedro tivesse sido arrogante, orgulhoso, prepotente como nós somos, Pedro não teria tido a graça do milagre. E o milagre na vida de Pedro fez o que com Pedro? Fez com que Pedro se tornasse um adorador de Jesus, um seguidor de Jesus, porque a atitude de se lançar aos pés, de se deitar, de se prostrar, é por excelência uma atitude de adoração. Meditamos isso no Evangelho da Epifania, quando os magos chegaram lá diante de Jesus no presépio da gruta de Belém. Como que eles se portaram? Se ajoelharam, se prostraram, se lançaram na presença de Jesus. E nós muitas vezes não permitimos com que na nossa oração pessoal, com que na missa que eu participo, com que no momento da palavra eu me lance diante de Jesus, porque o meu orgulho não deixa, porque a minha vaidade não deixa, porque a minha falta de fé não deixa, porque a minha indiferença não deixa. E a atitude de Pedro foi de se reconhecer pecador, e sendo pecador ele precisava da graça de Deus. Agora hoje o mundo diz para você que pecado não existe,
para que você possa fazer tudo que te dê na cabeça sem peso na consciência, porque se não existe pecado, eu não sou pecador. Não sendo pecador, eu posso fazer o que me dá na lata velha. Não é assim? Mas depois vem o peso da consciência, depois vem a angústia, depois vem a tristeza, depois vem o vazio existencial. E qual é a atitude de Jesus? Sempre de braços abertos, desde a gruta de Belém até o alto da cruz. Dizia isso na pregação do dia do Natal. Peguei a imagem do menino Jesus e falei: olha como é que está o menininho no presépio, o menininho de braços abertos. Depois, olha como Jesus está na cruz, de braços abertos. E como que Jesus aparece depois da ressurreição? De braços abertos. Para quê? Para te acolher. Para te acolher. Porque quando Pedro se lançou aos pés de Jesus e falou: mestre, Senhor, eu sou um pecador, me ajuda. Pedro gritou pela misericórdia de Jesus. E naquele momento, Jesus deve ter tomado a mão de Pedro. Jesus deve ter levantado Pedro. Jesus deve ter olhado bem no profundo do olho de Pedro. Jesus deve ter dado um abraço em Pedro e dizendo assim: olha, a partir de agora a sua vida vai mudar, porque agora você é meu escolhido, você é meu chamado, e eu faço esta obra na sua vida, e este convite a você, pela sua capacidade de crer e não de fazer. Porque tem muitos que acham que não fazendo nada não estão servindo a Deus, e é necessário que a gente faça, não é? Porque senão a gente vai cair no ativismo, achando que é só cumprir tabelinha, fazer atividade e já está tudo resolvido. Mas Jesus quer hoje avançar na profundidade do nosso coração, na profundidade do nosso ser. E os que estavam junto com Jesus, vai dizer o versículo 10, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, porque Simão tinha empresinha de pesca, como eu expliquei, eles ficaram espantados. Agora olhe a última, olha qual foi a fala de Jesus no final do versículo 10, olha aí. Jesus, porém, disse a Simão, vamos ler bem fortes a frase de Jesus a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Depois de se lançar humildemente na presença de Jesus, de se reconhecer pecador e necessitado da graça, qual a palavra de ordem? Não tenhas medo. Quem aqui na igreja já sentiu medo ao menos uma vez na vida? Levante a mão para o padre saber se é só ele. Obrigado, Senhor, não sou só eu. Todos nós, ao menos uma vez na vida, já sentimos medo. Sabe qual é a frase que mais se repete em toda a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus? Esta: não temas, não tenhas medo. Sabe quantas vezes essa palavra se repete do Gênesis ao Apocalipse? 365 vezes. Uma frase para cada dia do seu ano que está começando. Você levantar, fazer a sua oração e ouvir a voz de Jesus que diz para você: não tenhas medo. Porque de repente é o seu medo que te faz refém, é o seu medo que te impede de servir a Jesus, é o seu medo que te impede de fazer o caminho do discipulado. E hoje Jesus quer dissipar tudo aquilo que nos impede de fazer a experiência da pesca milagrosa também. Onde? Na nossa vida. E hoje qual é a palavra que Jesus diz para você? Não tenhas medo.
Vire para quem está do seu lado e diga: meu irmão, não tenhas medo. É a palavra de Deus dizendo para nós. De repente é seu marido medroso, fala para ele: não tenhas medo. De repente a sua esposa tem medo até do relâmpago da chuva que não veio ainda. Não tenhas medo. Por que a primeira palavra de Jesus aqui é esta: não tenhas medo? Porque Jesus ia confiar uma missão preciosa a Simão Pedro, a missão de ser pescador de homens. E você sabe o que te impede de fazer o caminho da missão? É o seu medo. Quantas pessoas nós convidamos, às vezes para algum tipo de trabalho pastoral: nossa, padre, eu tenho medo. Então eu digo, como Jesus: não tenhas medo, acredite. Olha os 3 critérios que aconteceram na vida de Pedro: ouvir Jesus, primeiro; segundo, acreditar; e terceiro, atitude, lançar as redes. Então, padre, como que eu posso dissipar o medo na minha vida? Porque todos nós levantamos a mão aqui que já tivemos medo, e pode ser que você vai passar essa experiência novamente. Diante do seu medo, o que eu devo fazer, padre? A palavra de Deus te ensina: ouvir a Jesus, acreditar na palavra dele e tomar a atitude que ele está te pedindo. Pedro fez isso. Ouviu a palavra de Jesus, acreditou no que ele estava falando, pegue a sua rede e avance para as águas mais profundas, e teve atitude. E a consequência desses 3 critérios, ouvir, acreditar e agir, possibilitou a Pedro o quê? A graça do milagre, e mais do que isso, a graça de ser chamado. Pedro era pescador de quê, minha gente? De peixes. E agora Jesus diz para ele que ele vai ser pescador do quê? De homens. Na mentalidade judaica do povo do Antigo Testamento, o mar era sinônimo do caos e da desordem. E de acordo com a mentalidade judaica, no mar habitava as forças do mal. Se vocês verem os desenhos de criança sobre o mar, vocês vão perceber que os maiores monstros vivem onde? Dentro do mar. Já viram aqueles desenhos de criança? Os monstros habitam onde? Dentro do mar. Isso é fruto de uma concepção antiga, que vem desde o povo de Israel, que acreditava que o mar era sinônimo do caos, da desordem, e que dentro do mar habitavam as forças do mal. Por isso que as pessoas tinham medo do mar, que ele era muito violento, que lá tinham monstros que podiam comer as pessoas, que tinham coisas que poderiam fazer mal às pessoas. E Jesus utiliza os mesmos elementos com Pedro, a partir da missão que ele confia, mas muda a finalidade última. Porque primeiro, a finalidade última de Pedro era pescar peixes, e agora Pedro vai pescar homens. Por que Jesus fala isso? Porque a missão da igreja, edificada em Pedro, que é a barca de Jesus, de onde ele age pela palavra e pelos sacramentos, é de tirar os homens e as mulheres da situação do mal. No mar que nós vivemos, de tanta confusão, de tanta maldade, de tanta violência, de tanta corrupção, de tantos assassinatos, de tantas tragédias, qual é a missão da igreja de Jesus Cristo, fundamentada em Pedro? Pescar homens e mulheres deste mar da maldade, do sofrimento, para resgatarem estas vidas para Jesus. Ai, eu choro, gente do céu. Jesus é lindo demais, não é? Olha que nível ele chega para fazer uma obra nova em nós. Só não experimenta quem não quer, porque é muito claro, é muito evidente, é muito compreensível.
O milagre se dá no mar para dizer isso para nós, porque nós somos um povo desanimado, um povo descrente. Quando vem a falta do emprego, quando vem a dificuldade da educação dos filhos, quando vem uma provocação no casamento, já damos a sentença: acabou meu casamento, e agora meu filho está perdido, não volta mais, e agora eu vou morrer de fome, porque nunca mais eu vou trabalhar, não vou arrumar nunca mais um emprego. Não cremos, permitimos com que o mar da dificuldade nos afogue, mas enquanto o mar está querendo nos afogar, Jesus está te dando uma palavra de ordem: não tenhas medo, avance para as águas mais profundas, lance a sua rede para a pesca. Obedeça a Jesus, criatura, obedeça, porque Ele quer fazer uma obra na sua vida, como Ele fez na vida de Pedro, porque Ele quer te dar a graça de muitas bênçãos, de muitos milagres, mas Ele também quer te fazer uma seguidora dEle, um seguidor dEle, um discípulo dEle, para a missão, para que você também pesque outras almas rebeldes, outros peixinhos rebeldes que estão lá na sua convivência. E olha qual foi a disposição de Pedro e de seus companheiros, que foram englobados no chamado de Jesus. Último versículo do Evangelho, olha lá, último versículo, versículo 11, vamos ler juntos o último versículo? Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Às vezes eu tenho a docilidade de ouvir a palavra, me disponho a ouvir o comando de Jesus e agir, experimento a graça do milagre, me abro para que Jesus haja em mim, mas quando chega a hora do deixar, deixo não deixo. Aí eu gosto sempre de fazer duas provocações sobre essa realidade: olhe o seu guarda-roupa e o armário da cozinha, para não falar da geladeira. O nosso apego às coisas deste mundo. Padre do céu, essa taça eu ganhei no meu casamento. Quantos anos você tem de casado, criatura? 70, padre. Mas essa taça aqui ninguém bebe nela. Esses dias meu neto veio aqui, quase jogou a bola. Nossa senhora, meu coração ficou pequeno aqui, que você quebra minhas taças, padre. Nosso apego ao tempo. Não tenho tempo. As nossas programações, e aí Jesus, coitado, fica excluído, porque aí nós não englobamos ele, porque não temos tempo. Não podemos deixar o futebol, a comida, a visita, isso, aquilo, por causa dele, porque ele se torna um empecilho no meu domingo, padre. Se der para ir à missa, nós vamos. Se der para rezar, a gente reza. Se sobrar um tempinho, a gente faz. E aí você vai enchendo a sua vida de tranqueira, mas na hora que chega a provação, não serão as suas tranqueiras que vão te salvar, não serão o acúmulo de bens, de posses e de dinheiro que você tem que vai te ajudar, porque uma pessoa doente não pode comprar saúde, não pode, por mais que ela tenha muito dinheiro, muitos bens, ela não pode ir no hospital e comprar a saúde que ela não tem. E aí nós vamos precisar de quem? De Jesus. Então, faça um exame de consciência. Quais são as suas tranqueiras que te impedem de seguir Jesus? Que te impede de fazer a experiência de Pedro? Que te impede de avançar para as águas mais profundas? Então vamos encerrar essa pregação pedindo isso. Feche um minutinho os seus olhos e faça o seu exame de consciência. Quais são os medos que te assombram?
neste oceano, neste mar que você vive, quais são os monstros que querem te devorar, quais são as tentações que querem te derrubar. E hoje Jesus diz para você: não tenhas medo. Pegue a sua rede e jogue e avance para as águas mais profundas. Pede a Jesus na sua oração a graça de você fazer uma experiência íntima e profunda do amor dele na sua vida, que vai dar o sentido para a sua existência, porque você está só na margem, só na superfície. Faça esse mergulho interior na presença de Jesus e avance para as águas mais profundas da sua vida, porque Jesus também te ama, porque Jesus também te chama. Mas muitas vezes o seu apego, as suas tranqueiras não te permitem seguir Jesus. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pede para Jesus essa graça, fala: Senhor, me ajuda. Eu quero deixar tudo isso que me impede de te seguir, de te amar, tudo que tem me feito viver só na superfície, que não me permite a mergulhar as águas mais profundas, porque as águas que Jesus quer te mergulhar não é mais a água do oceano, dos monstros, mas é a água do Espírito, que lava, que salva, que purifica, que reconcilia, que dá uma vida nova. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui como aquela multidão para ouvir a Tua palavra. Dai-nos, Jesus, a fé de Pedro, para que nós reconheçamos que Tu és o nosso Mestre, que Tu és o nosso Senhor, e confiando na Tua palavra, acreditando no que o Senhor nos diz, hoje nós iremos lançar as nossas redes, porque nós cremos, Jesus, que a nossa pesca será abundante, que o milagre será da abundância na nossa vida, como foi na vida de Pedro, de João e de Tiago. Hoje, Jesus, nós queremos nos prostrar na Tua presença, dizer para o Senhor, como Pedro te disse: nós somos pecadores, Jesus, mas nós queremos te entregar tudo aquilo que é fragilidade e pecado em nós, diante do nosso medo, que nos impede de avançar para as águas mais profundas. Não permita, Jesus, que nós saiamos daqui como entramos, mas que esta palavra seja viva e eficaz em nós, porque nós cremos em Ti, Jesus, porque Tu és a palavra do Pai. Nós queremos nesta manhã, com as nossas redes, avançar para as águas mais profundas. Eu guardarei Tua palavra em meu coração, na tribulação invocarei Teu santo nome. A Tua destra me sustenta, da aliança não me
esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Eu guardarei tua palavra. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei. Na tribulação invocarei Teu santo nome. Teu santo nome. Tua destra me sustenta. A tua destra me sustenta. Da aliança não me esquecerei. Da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Leva-me